quanto de gordura você precisa ter na sua alimentação diária para ter saúde, vitalidade, desempenho, beleza, testosterona, saciedade, alegria? Quanto? Você já se perguntou isso alguma vez? No vídeo de hoje, você vai entender de uma vez por todas que você precisa desse nutriente tão incompreendido, escorraçado, marginalizado, incriminado injustamente. Injustamente não. Intencionalmente. Sente-se que a mamãe chegou. Então vamos começar do começo. Quais as recomendações oficiais de quantidade de gordura nós devemos ingerir por dia? As diretrizes brasileiras, alinhadas com organizações como Organização Mundial da Saúde, sugerem gorduras totais entre 20% e 35% das calorias diárias. Gorduras saturadas, menos de 10% das calorias totais. Ou seja, não existe um número fixo para todo mundo. Existe uma faixa. Mas na prática, 3 ovos, uma manteiguinha mínima e um bife. E aí você já começa a encostar nesse limite. Quais as funções da gordura no nosso organismo? Ela é matéria-prima hormonal, inclusive testosterona, rapazes, imprescindível na absorção de vitaminas lipossolúveis como a A, D, a E e a K. A ingestão de gordura estabiliza a energia, ou seja, não é opcional. Mas quais gorduras, Amanda? Gorduras naturais, meus amigos. Não as que vêm direto da fábrica, que passam por inúmeros processos químicos e aditivos. Gordura animal, azeite, frutas gordurosas, carnes suculentas, ovos, queijos, se bem tolerados, e de preferência, de produtores locais. Vamos exaltar e fortalecer nossa própria comunidade. Os pequenos produtores estão sendo afogados. Não precisamos dar mais força ainda para as Big Foods. Mas Amanda, cada profissional fala uma coisa. Que gordura animal prejudica o coração, entope as artérias? Que gordura de óleo vegetal refinado tem um bom perfil lipídico? Que inclusive protege o coração? O que você me diz? Contra fatos, meus amigos, não tem como argumentar. Óleos vegetais industriais e a recomendação de reduzir gordura saturada tem no máximo 50 anos. Alguns historiadores mencionam que a gordura animal tem 3 milhões de anos de ensaio clínico no metabolismo humano. Mas Amanda, e essa bandalheira de estudo falando exatamente o contrário do que você acabou de falar? O que você tem a dizer com relação a isso? Por onde eu começo? Em 1965, a Sugar Research Foundation pagou pesquisadores de Harvard para incriminar a gordura saturada e inocentar o açúcar. Lógico. O financiamento nunca foi divulgado. O estudo saiu no New England Journal of Medicine. Grave. A revisão minimizou o papel do açúcar na doença cardiovascular e deu maior ênfase à gordura saturada e o colesterol como principal culpado. E como isso veio à tona? Em 2016, uma análise histórica publicada no JAMA Internal Medicine revisou documentos internos da indústria do açúcar e mostrou que a SRF definiu o foco da revisão, selecionou quais evidências deveriam ser enfatizadas. Houve, então, viés de seleção de evidências, influência da indústria na narrativa científica, omissão de conflito de interesse, um clássico no meio científico. As pirâmides alimentares, as diretrizes da OMS e o que o seu médico aprendeu na faculdade foram construídos sobre essa fraude. Aliás, John Yudkin, um renomado cientista, médico e nutricionista britânico, professor de nutrição do Queen Elizabeth College da Universidade de Londres, é historicamente conhecido por ser um dos primeiros pesquisadores a apontar o açúcar e não a gordura como principal culpado pelas doenças cardiovasculares e obesidade. Especificamente, ele escreveu que o consumo de açúcar foi um fator de desenvolvimento de condições como cárie, obesidade, diabetes, infarto, em seu livro Pure, White and Deadly, alertando sobre os perigos do açúcar que vivemos hoje. Ele escreveu esse livro em 1972. O maluco simplesmente prevê o futuro. Ele observou também que o açúcar, um carboidrato puro, sem fibras e nutrientes, faz parte de uma dieta ocidental há apenas 300 anos.
Em termos evolutivos, é como se estivéssemos acabado de colocar o açúcar na boca. Na história da humanidade, isso representa meia hora atrás. As gorduras saturadas, por outro lado, estão intimamente ligadas à nossa evolução e que são encontradas em abundância onde? No leite materno. Dr. Yudkin sabia o que estava nos adoecendo e não eram os alimentos ancestrais. Ele alertou que o açúcar, e não a gordura, era o maior perigo para a nossa saúde. Nossa, Amanda, então o Sr. John Yudkin foi ovacionado na época, não foi? Na verdade, não, meus queridos. Ele foi ridicularizado e a sua reputação foi arruinada. Um dos principais articuladores dessa marginalização foi, adivinha quem? É a terceira vez que eu falo desse cabra aqui. Ancel Keys. Chamado Ancel Keys. Como o famoso estudo do Sr. Ancel Keys. Terceira vez. Poxa, Amanda, mas parece que você está com hiperfoco no Sr. Keys. Parece que sim. O pobre Yudkins deveria receber uma retratação pública. Aliás, quem andou se retratando publicamente nos últimos tempos foi, nada mais nada menos, do que o governo estadunidense. Os atuais governantes, melhor dizendo. Admitiram que por décadas eles foram responsáveis pelas diretrizes erroneamente aplicadas pelo globo afora. E que irão começar uma campanha massiva para desdemonizar a gordura animal. E por mais que muitos profissionais da área da nutrição e cientistas esbravejem que somos soberanos em nossas diretrizes alimentares aqui no Brasil, vá ver se os Yankees não cagam regra até hoje em nossa forma de conduzir nossas práticas profissionais na área da saúde. Vá verificar. Eu quero te contar uma história pessoal da total inversão de valores que vivemos hoje. Eu estava em um churrasco de amigos, tendo um delírio tropical, em cima de uma bela lapa de costela. Eis que uma querida pessoa se aproxima e me diz: eu não posso comer isso, Amanda. Acabei de fazer uma ponte de safena. Eis que de forma incontrolável e involuntária, meus olhos pousaram no prato dele que ele acabara de colocar à minha frente. Aquela refeição era uma absoluta antítese, um extremo oposto do que havia no meu prato. O prato daquela pobre pessoa havia uma quantidade significativa de arroz branco, salada de batata ou maionese, como quer que você chame na sua região, farofa e uma quantidade ridícula de carne. Eis que meus olhos subiram de novo em direção aos olhos dele e eu perguntei: você não é diabético? E ele me respondeu que sim. Então eu disse: mas amigo, você não poderia estar comendo isso que você está comendo. Isso vai virar glicose no seu sangue numa velocidade gigantesca. Ele me deu uma resposta tão honesta e sincera, e com um pesar no seu tom de voz, que eu fiquei desconcertada. Ele me disse: eu não consigo não comer isso aqui. E sabe por que ele não consegue, meus caros e minhas caras? Porque uma das poucas opções de uma alimentação saudável e saciante foi tirada dele. Eu não precisei nem ouvir as recomendações que um diabético cardiopata deve ter recebido após o caminhar galopante de sua doença. Mas quem sou eu na fila do pão para ir contra as recomendações médicas, não é mesmo? As recomendações nutricionais, não é mesmo? Mas tem uma coisa que eu discordo aí. Fila do pão, não. Você me encontrará na fila da carne. Quem sou eu na fila da carne, melhor dizendo? Agora vamos fechar. Quanto de gordura você precisa? Depende. Mas um bom ponto de partida é de 0,8 a 1,2 gramas de gordura por quilo de peso corporal. Acompanhe seus exames. Insulina, triglicerídeo e glicemia são os mais importantes para a saúde do seu coração. Não é sobre vilanizar e nem idolatrar um nutriente. É ter visão e bom senso. Pois, meus amigos, não existe unanimidade, nem na cardiologia. Então aqui, você também não vai encontrar consenso, ok? Envie esse vídeo para aquela pessoa que você se importa e quer bem. E já sabe, né? Segue.